Gavinhas de tormento. Na floresta Kikrean, acampamento de Remédios Custódio. Remédios caminhou pelo acampamento com Yuri ao lado dela. As duas não se olharam, ao invés disso elas estavam inspecionando a área. Yuri tinha tomado o lugar de Gustav como sua caixa de ressonância favorita desde que eles se separaram semanas e semanas antes. Agora, exceto quando estava sozinha em sua tenda, Remédios estava quase sempre com a mulher exatamente como ela estava agora, inspecionando o acampamento ou reunindo-se com apoiadores. A inspeção era a ordem do dia agora, e Remédios a encheu de perguntas. Quão bons são os soldados agora? Ela perguntou ao rosto serenamente cruel de Yuri. É difícil dizer exatamente, mas eu os colocaria um pouco acima dos aventureiros de nível de ferro, e eles estão melhorando. Eu coloquei um com uma lança de madeira contra um lobo capturado, e ele não fugiu, ele realmente o matou sozinho com uma lança e uma adaga. Eu o deixei esfolar a coisa, e ele vai usar isso como seu posto. Decidi dar a ele um pelotão de cerca de 60 a 100 homens e mulheres. Yuri disse com satisfação. E quanto ao tamanho do acampamento, continuamos recebendo mais pessoas. Esses padres que se deslocam por todo o lugar fizeram muito por nós nas aldeias e cidades mais ao sul, mas estou preocupada com os suprimentos. Disse Remédios. Razoável. Yuri disse enquanto ela estendeu a mão e pegou uma maçã de uma cesta enquanto elas passavam. Ela deu uma mordida e mastigou lentamente enquanto pensava em como colocar sua resposta de forma que esta paladina imbecil pudesse entender. Eu diria que, se não tivéssemos nenhum novo suprimento, poderíamos levar talvez 3 meses, supondo que os novos recrutas viessem com pacotes de suprimentos próprios, e que nosso número não crescesse mais rapidamente do que atualmente. Ela disse enquanto engolia a mordida, o suco estava delicioso, não é à toa que essa era uma de suas comidas favoritas. Mas não podemos ficar na floresta para sempre. Disse Remédios, abaixando-se sob uma saliência de uma barraca que estava sendo montada. Detivemos mais ataques por um tempo agora, e os recrutas estão ficando inquietos. Precisamos de ação. Ela disse. Foi então que chegaram à tenda de Remédios, e ela levantou a aba, e entrou. Não segurou a aba para Yuri, mas a essa altura a mulher sabia que Remédios não estava dizendo para ela ficar de fora, apenas que ela não se importava o suficiente para ser educada em deixar a mulher entrar, então ela simplesmente empurrou para o lado, e caminhou até a mesa de comando. Há uma cidade, não muito longe daqui. Meus contatos me disseram que eles já têm seus próprios padres embutidos no local, esses homens nos ajudarão quando surgir a oportunidade, tudo o que temos a fazer é criar a oportunidade. Há cerca de 10.000 hereges lá, mas poderíamos tomar a cidade com apenas cerca de 5.000 cabeças, talvez mais algumas, se colocarmos um pouco de medo neles primeiro. Levar a cidade a uma situação desesperadora, e podemos até mesmo arriscar uma perda mínima para o povo, enquanto eliminamos a infecção dos hereges. Não quero perder ninguém. Remédios disse, um raro momento de descontração para a mulher. Yuri fez uma pausa, ela tinha que ter cuidado aqui ou Remédios continuaria a hesitar. Eles são soldados. Yuri disse lentamente, morrendo voluntariamente pelos deuses, e pelo sonho de Calca. Sua voz era suave como creme de manteiga. Eles não são soldados. Remédios começou a dizer, mas a voz de Yuri era praticamente um feitiço reconfortante sussurrado de uma mãe no ouvido de um bebê agitado. Sim, eles estão se sacrificando para proteger o sonho de Calca. Eles não são menos paladinos ou escudeiros do que qualquer um aqui, eles são simplesmente retidos pelos hereges. Qualquer um deles que morrer obterá instantaneamente a recompensa dos deuses. Eles não sofrerão muito. Nós os salvaremos. Nós salvaremos a todos. Ela disse. Remédios olhou para o mapa. Sim, vamos salvá-los. Eles verão na luz do fogo quando queimarmos os hereges na fogueira. Vamos salvá-los dos heteromorfos espirituais, e eles serão tão gratos. Ela disse, imaginando as pessoas torcendo pelo sonho de Calca se tornando realidade enquanto os hereges se transformavam em cinzas. Sim, eles ficarão gratos. Você quer que eles sejam gratos à rainha Calca, certo? Yuri disse como se fosse para uma criança simples. Eu quero. Disse Remédios. Qual é o nome deste lugar? Ela perguntou. Kedin. Yuri respondeu. Se eu enviar 5.000 para lá, junto com suprimentos suficientes para começar, eles podem procurar o restante, e podemos comprar alguns extras de dentro da cidade antes que eles saibam que estamos lá.
Devo ir eu mesma? Perguntou Remédios. Não. Yuri disse. Você é o símbolo de tudo isso, uma expedição menor não deve exigir sua atenção, e este será o primeiro grande golpe. O rei corrupto terá que reconhecer suas ações, e escolher um lado, seja o lado da antiga rainha, ou a dos adoradores do rei morto-vivo. Isso é especialmente crítico agora, porque eu entendo que o livro sagrado para a religião do mal está bem encaminhado. Se tomarmos a cidade antes que ele escolha um lado, podemos forçá-lo a reconhecer a força e o poder do legado de Calca. Se ele nos der sanção e apoio oficiais, teremos o apoio da maior parte da nação. Quanto Remédios realmente entendia, bem, isso era algo que Yuri não tinha muita certeza. No entanto, a paladina acenou com a cabeça, e isso foi encorajador. Tudo bem, faça isso. Pegue Kedin. Se a cidade oferecer termos de rendição, deixe claro que todos os não-membros da Justiça Negra devem ser deixados ilesos, e todos os membros da Justiça Negra executados. Permitiremos que a propriedade dos mortos seja dividida entre o resto da cidade, enquanto levamos apenas o que precisamos para continuar a limpeza da heresia no Reino Sagrado. Calca aprovaria. Yuri sabia que palavras como essa sempre encorajavam Remédios, e claramente a faziam se sentir melhor. Ela estendeu a mão, e tocou Remédios no ombro. Pode levar 1 ano ou 2 ou até 5, mas vamos limpar o país de toda essa heresia dos mortos-vivos. Ela falou com confiança que também tranquilizou Remédios, e então a paladino comandante suspirou. Você poderia me deixar por um tempo, eu tenho que pensar. Ela disse. Yuri assentiu sombriamente, e saiu. Assim que ela saiu da tenda ela relaxou. Fazer Remédios agir sempre foi um sucesso ou um fracasso. Ela sempre teve que trabalhar dentro da estrutura moral da mulher para justificar as coisas. Puro pragmatismo simplesmente não era bom o suficiente, mas se ela a fizesse aceitar que os deuses desejavam, e Calca teria aprovado, não havia nada que a mulher não fizesse. Ela saiu, e redigiu a ordem, iniciando a marcha em direção a Kedin. Quando ela estava sozinha, Remédios removeu sua espada, e cravou-a no chão para que ela ficasse em pé a partir de sua ponta. Ela segurou a guarda cruzada para parar seu movimento, e ela olhou para o reflexo brilhante do metal, e disse: Minha rainha, eu comecei a trabalhar sua vontade com seriedade. Por favor, diga-me que estou fazendo o que devo, diga-me que você está orgulhosa de mim. Por favor, diga-me qualquer coisa. Sua voz era suave e desesperada, e então ela viu o rosto de Calca refletido de volta para ela no lugar do seu. Sim, mas esta é apenas uma pequena parte. Neia Baraja se move para o sul, você não impediu quando ela se mudou para Yanana, vou perdoar isso por enquanto, porque você alcançará quando seu exército, meu exército, estiver pronto. Ou você não me segue mais. O rosto disse, parecendo que estava prestes a chorar, lançou Remédios em um tom de voz desesperado enquanto tentava responder. Eu morreria antes de falhar com você 2 vezes, minha rainha. Terei um exército pronto, onde eu encontro o pior dos hereges. Ela perguntou. Vemark. A rainha disse. Em Vemark você atacará quando o rei herege morrer, e você queimará os hereges que vieram para o sul, e então você reunirá o povo, você se moverá para o norte com todos os seus exércitos, você trabalhará minha vontade, e verá minha visão deste reino cumprido, ou eu nunca, nunca irei te perdoar. O rosto desapareceu, e Remédio se inclinou contra a espada, pressionando os lábios contra o aço como se beijasse a mão de uma nobre, e dissesse: Eu juro, nunca mais falharei com você. Em Nazarick. Demiurgo caminhou contente pelos corredores cantarolando uma pequena melodia, e ocasionalmente, jorrando algumas letras depois de terminar o feitiço. Era uma vez uma garota em chamas por Deus. Infelizmente, seu padre, ele era uma fraude. Ela matou quem ele disse. Merecia estar morto. Ela provavelmente cortou todas as cabeças. Ela amarrou em treliça para o fogo. E sorriu o tempo todo, maldito. Nunca vi os olhos do diabo. Com os olhos olhando para o céu. Ele riu, e riu, e riu enquanto cantarolava a pequena melodia. Ele tinha uma caminhada quase alegre em momentos como este, quando tudo se encaixava muito, muito bem, e era esse humor que ele mantinha quando encontrava Chautiar em sua fazenda feliz. Ela estava usando algumas de suas ferramentas para atormentar suas noivas vampiras quando ele entrou. Ele particularmente não se importava com suas visitas, eles tinham gostos semelhantes,
mas ele não gostou quando ela esgotou seus estoques para saciar sua sede de sangue. Chautiar, o que te traz aqui hoje? Ele perguntou educadamente. Nada de especial, apenas atormentando minhas noivas vampiras, elas têm sido muito travessas. Ela disse, e suas servas mostraram um olhar distorcido em seus rostos enquanto elas se encolhiam de sua ira. Você não tem suas próprias ferramentas? Ele perguntou educadamente, sabendo muito bem que ela tinha. Bem, sim, mas você tem umas tão variáveis, já as minhas, eu posso arrancar a carne, mas não esfolá-la, por exemplo. Ela disse com um beicinho infantil no rosto que contrastava fortemente com as coisas sombrias que ela estava dizendo. Demiurgo estava com um humor muito alegre agora, e então ele escolheu satisfazê-la. Bem, por que não mando fazer algumas para você então? Você pode pegar emprestado por enquanto, apenas limpe-as quando você as devolver, e eu terei um novo conjunto para você quando voltar. Ele disse com um sorriso muito amigável. Você está de bom humor hoje. Ela disse com um sorriso. Algo está indo bem, diga, o que é? Nosso mestre insondável fez algo novo hoje. Não que eu saiba. Demiurgo disse. É só que ver tudo se encaixando é tão satisfatório. Acabei de jogar com remédios novamente, ela está convencida de que está fazendo a vontade de Calca, e bastou a voz daquela rainha idiota, e uma ilusão de seu rosto, ela está completamente quebrada mentalmente. Eu sei tudo o que aqueles tolos na teocracia querem que ela faça, mas ela fará apenas o que eu dissera a ela. Não sei como nosso impossivelmente sábio mestre vem com esses planos. Ele disse com uma voz admirada. Nem eu. Chautiar disse suavemente. Isso me faz sentir tão inútil às vezes. Ela disse. Não tema Chautiar, você provou sua utilidade para nosso mestre, agora você só deve crescer, e os Supremos valorizam essa habilidade em nós, então simplesmente trabalhe duro, e Lord Ains verá a profundidade de sua devoção novamente, e de novo. Demiurgo disse, estendendo a mão, e acariciando sua cabeça como se fosse uma irmãzinha. Tal gesto em outras condições poderia ter sido mal interpretado, mas, neste caso, ela agradeceu o reforço positivo. Obrigada, Demiurgo, suas palavras são um grande conforto para mim. Ela disse. Vou deixar você com seu trabalho, sei que você tem um dragão para esfolar novamente. Sim, eu sei, mas foi bom ver você se divertindo hoje, até a próxima Chautiar. Demiurgo disse enquanto eles se cruzavam, e Demiurgo se dirigiu para o dragão que ele pretendia esfolar vivo pessoalmente. Muito mais tarde, fora da grande floresta de Kedin. Horik estava cansado. Ele checou todas as suas armadilhas, então isso era normal. O que não era normal era que elas estavam todas vazias. Cada uma delas havia sido disparada, mas todas elas estavam desprovidas de presas, as quedas mortas, as armadilhas, tudo, e isso vinha acontecendo há semanas. Eu juro por todos os deuses que assim que eu encontrar os malditos caçadores furtivos que continuam esvaziando minhas malditas armadilhas, e pegando minhas presas, eu mesmo vou jogá-los em um abismo. Ele rosnou. Se isso não bastasse, muitos de seus amigos haviam desaparecido na floresta ultimamente. A maioria das pessoas pensava que havia um monstro aqui agora, e se recusava a sair, mas Horik sabia melhor. Malditos tolos. Ele disse em voz alta para si mesmo. Um monstro não precisaria esvaziar nossas armadilhas, tem que ser caçadores furtivos fazendo isso. Ele sabia que isso não explicava muitos desaparecimentos, mas, teimoso como era, Horik não gostava de pensar muito em coisas que contradiziam suas expectativas. Caçadores furtivos ele imaginou, e caçadores furtivos com quem ele ficou. Isto é, até não caçadores furtivos, ficou evidente diante de seus olhos, ele ouviu um barulho, vozes carregadas pelo vento, quão longe eles estavam era incerto. Assim, Horik diminuiu o passo até chegar ao rio, depois deslizou pelo barranco, e entrou nas belas águas geladas, atravessando-as lentamente. Toda a sua exaustão se dissipou quando ele se concentrou em encontrar a origem daquelas vozes. Caçadores furtivos não soavam assim, trabalhavam sozinhos ou em pequenos grupos, não construíam coisas, e Horik tinha certeza de ter ouvido o som de construção lá fora. Eventualmente, ele conseguiu vislumbrar cabeças humanas, e sentiu alívio por não serem monstros, afinal. Dúvida professada ou não, bem, ele temia estar errado, e ficou aliviado pelo menos em parte por estar certo,
eles não eram monstros, apenas pessoas. Ele se aproximou, eles estavam vestindo uniformes, carregando armas, lanças, espadas, arcos, e havia muitos deles. De sua posição ele podia ver que havia um acampamento extenso além da linha das árvores. Merda, 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 merda. Ele sussurrou baixinho quando percebeu que só havia uma razão para ter um exército tão perto de qualquer cidade, e ainda não ter a cidade sabendo disso. Ele era teimoso, não estúpido. E começou a recuar bem devagar, tinha que avisar a todos, eles seriam pegos de surpresa, e Kedin estaria acabada. Enquanto ele rastejava para trás, no entanto, ele escorregou em uma tartaruga que passava, e caiu esparramado em um arbusto criando um grande tumulto. Foi o suficiente para chamar a atenção de uma sentinela ociosa, e o alarme soou. Peguem ele! Peguem aquele! Não deixem ele escapar! Os soldados gritaram, e apontaram em sua direção. Uma dúzia de homens saiu correndo, mas esta era a floresta natal de Horik, mesmo que fosse mais profunda do que ele costumava ir, ainda era sua casa. Flechas voavam, e se cravavam nas árvores, mas ele era cuidadoso, muito cuidadoso, para manter as árvores mais grossas entre ele e qualquer tiro certeiro. Seus pulmões ardiam quando a exaustão do longo dia o atingiu, mas mesmo que ele estivesse levemente armado apenas com um arco, e eles estivessem usando armaduras, eles estavam descansados, e ele havia caminhado a maior parte do dia. Isso cobrou seu preço, ele teve que atravessar o rio. Ele girou, e puxou seu arco, e disparou uma flecha em seus perseguidores. Foi um tiro selvagem, mas os assustou o suficiente para parar a perseguição, e atirar de volta contra ele em troca. Flechas voavam para frente, e para trás enquanto ele recuperava o fôlego. Ele atirou mais duas, e se virou, e correu novamente. Mais perto do rio, ele recuperou o fôlego mais uma vez, e disparou várias flechas antes de pegar sua aljava, e encontrá-la vazia. Merda! Ele rosnou para si mesmo, e descartou a aljava, e o arco. Ele correu o mais rápido que pôde. Se conseguisse atravessar o rio, poderia ganhar uma vantagem suficiente para escapar. Ele empurrou galhos para fora do caminho, saltou sobre arbustos, e então ele viu na frente dele, o rio. Ele nunca tinha ficado tão feliz por lama e água em sua vida. Ele empurrou cada centímetro de força de vontade em seu corpo, e atravessou a clareira, e não parou. Sua perna esquerda saiu quando ele empurrou a direita, dando talvez o melhor salto de sua vida. Não passaria do outro lado, mas o levaria alto o suficiente do outro banco que levaria apenas um segundo ou dois para ele passar por cima e fazer sua fuga. Seu salto foi maravilhoso, foi glorioso, mesmo com todo o medo. Ele se sentiu confiante de que sua cidade estaria segura. Ele rolou para trás na lama vermelha, e na água, estava fria, e sentiu bem na pele. A força de seu rolamento quebrou a flecha, mas deixou uma parte dela em seu corpo, e isso enviou ondas de dor através de sua carne. Ele olhou com o canto do olho, e pôde ver que o sangue estava saindo de seu corpo, e se misturando com as águas claras do rio. Ele estendeu a mão como se fosse pegar o sangue que se dissipava. Ei, ele disse, volte aqui, ele disse para o sangue. Você pertence, adentro, do meu corpo, eu preciso de você, minha cidade, minha casa. Ele disse. Eles usavam barbas curtas, e bigodes, boas armaduras com correntes, eles pareciam formidáveis aos olhos de camponês de Horik, mas tudo o que ele podia sentir agora era desprezo por eles, e ele colocou sua força restante enquanto eles olhavam para ele, virando uma mão para cima, e levantando o dedo do meio antes que seus olhos finalmente se fechassem. Devemos pegar o corpo? Um dos soldados perguntou. Não. O soldado disse, olhando para o céu. Em breve vai chover se o céu estiver falando a verdade pela aparência das nuvens. Quando isso acontecer, ele será arrastado pela correnteza, não há nada com que se preocupar, e eu não gostaria de arrastar seu cadáver fedorento de volta ao acampamento, e explicar o quão perto ele estava de fugir. No que me diz respeito, nós o alcançamos cerca de meia milha lá atrás, o matamos, e o enterramos, e então saímos para verificar se ele tinha algum amigo com ele. Não vou explicar como ele quase nos ultrapassou chegando tão longe. O soldado disse a seus camaradas, e eles lhe deram acenos de concordância, e foram embora. As chuvas vieram exatamente como o soldado previu, e o corpo de Horik foi levantado da lama apenas o suficiente para ser arrastado para o centro do rio,
e flutuar rio abaixo, e seu espírito, embora tivesse saído de seu corpo, permaneceu para trás para assistir, esperando que os deuses ouvissem até mesmo os menos fiéis. E ele reagiu com a maior alegria quando viu um aventureiro puxar seu cadáver para fora do rio. Ah! Bem feito para vocês, filhos da puta! Ele rebateu silenciosamente, olhando na direção do acampamento. Eu consegui te fuder depois de tudo. Então, quando Lacus voltou, e deu a seu corpo inteiro o final que ela havia prometido, seu espírito realmente descansou em paz do jeito que ela desejava. Mesmo que ninguém soubesse disso. Campeões privados do Conde Andor, cidade capital do Reino Sagrado de Roble. Andor estava revisando documentos. Ele fez muito disso, a teocracia Slane adorava documentos. Ele suspirou. Ele não os culpou, tentar lembrar de tudo nesses relatórios teria sido impossível, não admira que eles anotassem tudo. Ele, no entanto, não era tolo, conseguiu o que precisava em resumo, depois queimou os documentos na lareira para não formar um rastro de papel. Os militares da teocracia Slane estavam sendo totalmente mobilizados, nominalmente era para acabar com os elfos, mas Andor sabia a verdade, ele sabia porque eles estavam usando as conexões de sua família no sul para estabelecer portos amigos onde poderiam desembarcar, quando ele os convidou a restaurar a ordem, e ordenou aos hereges que deixassem seu país. Ele reinaria supremo. Ele sorriu com presunçosa autossatisfação quando começou a imaginar o choque no rosto do rei morto-vivo quando ele tivesse milhares e milhares de adoradores implorando para entrar em seu reino, e ele não teria escolha, desde que fosse isso, ou vê-los morrer, quando o legítimo governo se voltar contra a insurreição. Ele franziu a testa, e coçou o queixo. Um esqueleto morto-vivo pode fazer expressões? Ele se perguntou. Eu acho que ele pode abrir a boca, isso é, uma espécie de expressão, eu acho. Ele se perguntou em voz alta. Ele afastou o pensamento com uma risadinha divertida, e imaginou o que faria a seguir, com tantas pessoas mortas, e tantas propriedades liberadas por expulsões e execuções, ele colocaria remédios no comando dos paladinos novamente, e forjaria laços estreitos com a teocracia Slane, ele ofereceria terras e bens a muitos de seus camponeses para reconstruir seus números. E ele se tornaria seu patrono pessoal, estabeleceria uma nova lealdade, e instalaria novos nobres para substituir aqueles que se opuseram a ele, atraindo os infelizes sobressalentes do sul para se tornarem grandes senhores no norte. O rei feiticeiro poderia gaguejar, mas seu pior feitiço estava a anos de ser usado, e não havia uma justificativa pronta para a intervenção militar, e o rei feiticeiro era um morto-vivo, ele estava acostumado a apenas usar o poder, quão bom ele poderia ser em política e manipulação. Ele estava fora de seu alcance, onde Andor era um mestre da manipulação. Ele se deparou com o relatório de uma tentativa fracassada de envenenamento de Caspond. Eles tentaram várias vezes envenená-lo, mas ele parecia ter algum tipo de imunidade natural a toxinas e venenos. Talvez isso tivesse ajudado a sobreviver à prisão. Um método mais brutal seria necessário, e isso era tudo. Rapidamente rabiscou um bilhete, e convocou um criado, e mandou levar ao responsável. Era uma intimação para que os assassinos voltassem. Daria autorização verbal, nada por escrito, apenas autorização para entrar em seus aposentos. Quando eles chegaram naquela noite ele não estava na cama, a última vez que o acordaram foi desagradável para dizer o mínimo. Em vez disso, preferiu esperar no canto olhando pela janela. Então, quando eles saíram de seu banheiro sem janelas, e o alertaram de sua presença jogando uma adaga na direção de seu rosto, e acertando uma cômoda, foi um choque terrível, e ele arruinou mais um bom par de calças. Como você? Nós viemos pelo encanamento. Um deles disse, o fedor denunciando a veracidade de sua declaração. Partes iguais impressionadas, enojadas, e pelo menos um pouco assustadas. Então Andor decidiu fazer isso rápido. Os venenos simplesmente não estão funcionando, é como se ele nem percebesse que eles estão lá. O líder levantou uma sobrancelha. Tanta resistência parece quase impossível. Eu não me importo com o que parece, é assim. Eu ouvi beber de copos envenenados, e diretamente de vinho envenenado, e comer comida envenenada com todos os venenos que você propôs usar, e tudo que você sugeriu usar. Ele deve ter nascido com algum tipo de imunidade como sua habilidade, e ninguém nunca notou antes. Andor disse em frustração.
O homem franziu a testa, seu rosto áspero assumindo uma aparência ainda mais desagradável do que o normal quando ele olhou para seus companheiros. Eu nunca vi isso antes. E vocês? Seguiu-se uma rodada de cabeças balançando. Se viu ou não, ele ainda está vivo, e você ainda não será pago até que isso mude. Andor disse, cruzando os braços desafiadoramente. Ele não vacilou quando o assassino rosnou. Você quer dinheiro, eu quero um regicídio. Faça isso, e logo. Se isso não acontecer antes que ele assegure laços oficiais com o rei feiticeiro, tudo isso será em vão, e eu vou acabar um vassalo em um estado vassalo. Sob um adorador morto-vivo que está presente em vez de um rei sob deuses que não dão a mínima. Traga-me a maldita cabeça de seus deuses. Andor disse enfaticamente. Quer que seja doloroso? O líder perguntou a contragosto. Na verdade, Andor fez uma pausa quando estava prestes a dizer. Apenas faça isso rapidamente. Ele pensou mais nisso. Sim. Se você conseguir lidar com a dor sem ser pego. Andor disse. Ele provou ser muito incômodo, seria bom matá-lo rapidamente, mas ele teve que se recusar a morrer, então agora serei menos misericordioso. Faça doer, tanto quanto você puder. Andor disse, seu sorriso arrogante se formando em seu rosto enquanto imaginava o rei Caspondo implorando por sua vida como um cachorro. Isso será feito. Vossa Majestade. O assassino disse com um meio sorriso zombeteiro, e uma reverência, antes que ele e seu pessoal fossem até a janela para sair. Andor dormiu muito, muito bem naquela noite, com sonhos de moedas e coroas dançando em sua cabeça.